Eu sou a Dirce, sou oriental de origem japonesa, cabelos, deveriam estar mais escuros, já estão mediados por al por muitos fios grisalhos. Eu uso óculos, estou usando uma blusa branca e atrás de mim é uma parede bege. Eh, Queria primeiro cumprimentar a todos, todas e todes participantes dessa 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Lins. Queria agradecer muitíssimo o convite de todos vocês, todas e todes, para estar junto aqui nesse momento tão significativo, né. Meus cumprimentos às autoridades que estiveram, que estão aqui conosco, na pessoa do senhor prefeito João Pandolfi, também do reitor da Unilins, né, o professor José Queiroz. Queria cumprimentar a secretária de Assistência Social, a Rita de Cássia de Freitas, e a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a Cláudia Calcanhoto, e de uma forma muito especial também a toda a equipe de apoio de professores da Unilins, aqui o, o professor que está nos auxiliando e nos apoiando aqui na condução, professor Milton Misato, que bem lembrou da professora Elizabeth Rosa, que fez o primeiro contato comigo, uma querida amiga, e que eu já disse que vou tomar emprestada a tese dela para também dialogar hoje aqui com vocês, e também a Carol, né, que está aqui nos apoiando sempre, a Carolina Paulino. Também queria cumprimentar o trabalho e esse apoio da professora Bianca Yonemoto, aqui nesse trabalho tão importante, né, de tradução. Eu queria começar, acho que a nossa conversa, queria que tivesse um tom menos de palestra e mais de conversa, nesse ambiente que é virtual, mas que acho que pode nos possibilitar alguns diálogos, algumas trocas. Acho que nós estamos vivendo um momento do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que me parece um arco histórico. A gente vinha num processo de construção e aprimoramento desse Sistema Único de Assistência Social, tão duramente conquistado. Estamos hoje num cenário em que temos que resistir e temos também que ser insurgentes nessa resistência diante da tragédia social e de necropolítica que estamos vivendo no nosso país, nas nossas cidades. Aqui, então, vai a minha solidariedade a todas as famílias, amigos, amigas das quase 600 mil vítimas da Covid-19. Dentre dessas vítimas, certamente, usuários, usuárias do SUAS, trabalhadoras, trabalhadores do SUAS, conselheiros, conselheiras da política de assistência social, gestores, gestoras, militantes do SUAS. Esse cenário nos leva, então, a buscar, nesse momento de conferência inusitado,
Estamos vivendo esse momento desde a conferência de 2019, que foi um marco de resistência também. E agora, nessa conferência de 2021, nós temos que redobrar a nossa esperança. E acho que não há como redobrar se não estivermos juntos, como aqui e agora, né? É buscar força para continuar na luta. E por isso que na proposta de uma palestra dialogada, eu vou fazer uso de algumas narrativas cruzadas com algumas trajetórias de vida que possam nos inspirar e nos dar força. Quando a gente olha para o tema da primeira conferência de assistência social de 1995, o tema era justamente assistência social, direito do cidadão e responsabilidade do Estado. Estamos aqui na 12ª Conferência Nacional, 14ª Conferência Municipal de Lins, com o tema Direito do Povo e Responsabilidade do Estado. E a indicação é: vamos centrar nos usuários e usuárias do SUAS e sua realidade viva. Portanto, eu penso que o tema dessa conferência nos desloca para um lugar que eu estou chamando o SUAS com os pés no chão, junto do povo. É em torno desse lugar que eu gostaria de fazer esse diálogo com vocês hoje. Para começar, então, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento em que, por mais difícil que seja o cenário que temos que encarar de frente, nós temos que, nesse cenário, lembrar que nós temos legados, heranças, rugosidades, como nos ensina o professor Milton Santos, que marcam a história de um povo, de uma política pública, de uma profissão, de uma cidade. E por isso que é com muito respeito que eu gostaria de dizer da importância que é tratar os SUAS com os pés no chão de Lins. Lins, que tem um legado fundamental para o serviço social brasileiro, para a formação de trabalhadores e trabalhadoras, portanto, da política de assistência social. Um legado histórico que data de 1958 e que é marcado, na minha visão e nos registros e nos testemunhos de seus professores, alunos, com a militância política. É um curso de serviço social que tem essa marca indelével e que certamente continua contribuindo muito para a formação de assistentes sociais por esse país afora e por isso contribui também para o fortalecimento das políticas públicas brasileiras e também, de forma especial, a política de assistência social. Em Lins nós temos a presença forte da Igreja Católica, a famosa Diocese de Lins e sua ala progressista, Dom Paulo Coppe com Oscar Beoso. E descobri na tese da Beth Rosa que a presença da assistência social se fazia de uma forma muito peculiar em Lins
nesse período de início do curso do serviço social, com um serviço voltado para o trabalho com famílias expulsas do campo, que era chamado agente de família. Essa ligação de Lins com a terra, com as famílias expulsas, tem uma atualidade e um significado importantíssimo para os SUAS hoje. Um SUAS com os pés no chão necessariamente precisa olhar para todos os setores, para toda a população, para todos os sujeitos e sujeitas, enfim, para todo o povo de uma cidade. O fato da cidade de Lins ter esse histórico, esse legado, precisa ser reconhecido nessa 14ª conferência. A gente não faz a conferência só olhando para propostas futuras, para construir propostas futuras que possam de fato ser concretizadas. Precisamos estar com os pés no chão. Estar com os pés no chão é a gente olhar para a nossa história, para os legados, para as trajetórias de vidas que fizeram diferença. Eu gostaria de lembrar, nesse ano de 2021, em que a gente comemora 10 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, em que se oficializa o Sistema Único de Assistência Social, que também comemoramos, lembramos os 10 anos de partida da querida Nobuko Kameyama, filha de Lins. Penso que esses marcos, eles não são aleatórios. Eu acho que se temos 10 anos de SUAS e 10 anos de partida da Nobuko, é um tempo para a gente pensar nessas trajetórias do SUAS e nessa trajetória da professora, assistente social, militante Nobuko Kameyama. E eu vou tomar emprestado alguns trechos da tese da professora Beth Rosa, só para a gente lembrar um pouquinho dessa figura extraordinária que foi Nobuko e que, portanto, está presente, e eu espero que ela inspire essa 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Lins. Descendente de japoneses, Nobuko nasceu em 1940, no município de Lins, família modesta, de pequenos proprietários rurais, era a filha mais velha entre 8 irmãos. Nobuko recebeu o apoio e incentivo de seu avô paterno e de sua mãe para ingressar nos estudos. Seu primeiro emprego foi aos 17 anos, já na área social, como agente de família, atendendo aos trabalhadores rurais e suas famílias que eram expulsos do campo por conta da política de erradicação do café no final da década de 50. Essa experiência influenciou seu ingresso em 1959, segunda turma do curso de Serviço Social na Faculdade de Serviço Social de Lins, fundada em 58. Ao longo de toda a sua graduação, ela continuou trabalhando como agente de família e assim concluiu o curso, iniciou sua carreira docente na mesma faculdade em que se formou. O projeto desenvolvido com a população rural de Lins e a própria faculdade de Serviço Social de Lins tornaram-se alvo de vigilância e ataques, e com isso, Nobuko foi profundamente atingida.
Como consequência, ela passa por fortes investigações, sendo intimada a responder interrogatórios, além de ter sua casa invadida, e antes de ser presa, consegue sair do Brasil com o apoio do amigo Dom Paulo Cópio, bispo da Diocese de Lins. Só no final de 1978, retorna ao Brasil. No mesmo ano do seu retorno, é nomeada diretora da Faculdade de Serviço Social de Lins, trazendo novos pontos de vista, metodologias e mudando toda a concepção tradicional do serviço social. Outras universidades também estavam em processo de revisão curricular e, a partir desse movimento nacional, foi aprovada a Resolução 6, de 23 de setembro de 82, que implantava um novo currículo do curso. Foi peça fundamental na reestruturação do serviço social no Brasil, contribuindo e participando ativamente nesse processo. Nabuco enxergava a prática do serviço social intimamente relacionada com a militância política e o assistente social comprometido com a classe trabalhadora. Em um texto de 1981, na revista Serviço Social e Sociedade, eu vou citar aqui uma narrativa da Nabuco. A prática profissional torna-se subsidiária da prática política, quer seja na perspectiva de manter o status quo, quer seja na perspectiva de transformação da realidade. No que diz respeito à prática transformadora, em particular do serviço social, ela precisa ser crítica, consciente e participadora, baseada no conhecimento da realidade. E eu quero frisar esse conhecimento da realidade. Acho que aqui no book, em 1981, já deixava essa marca e esse alerta de que, se quisermos uma prática transformadora, nós precisamos nos basear no conhecimento da realidade. Precisamos estar com os pés no chão. Eu quero agora reproduzir uma segunda narrativa e uma segunda trajetória. A narrativa é de um pesquisador de iniciação científica da Universidade Estadual de Londrina, escrita em 2016, sobre uma ocupação chamada União da Vitória. Ao ganhar força e conquistar o espaço, as famílias começam a se assentar no local, porém com uma dificuldade que foi superada através de muita luta e resistência. Inicialmente, o assentamento sofria com a falta de condições básicas para uma moradia adequada, como a falta de água, que, segundo alguns moradores, durava apenas 3 dias até chegar novamente. E também a existência de mais de 100 crianças dentro do assentamento que vivem em condições insalubres e inadequadas, estando vulneráveis às doenças, contaminações e violência. Sobre essa forma, o bairro foi crescendo e se estruturando através da resistência dos moradores, que em nenhum momento deixaram a luta de lado. Esse pesquisador, ele é filho de uma mãe solo, nascido numa cidade do Mato Grosso do Sul, em um contexto de muita pobreza. E por isso, alguns parentes igualmente pobres foram até essa cidade, no Mato Grosso do Sul, e o trouxeram para Curitiba, para que ele pudesse, ainda bem pequeno, ser abrigado num abrigo de crianças e adolescentes.
onde ele vai ficar até os 18 anos. Com 18 anos, ele não tinha mais para onde ir, seus vínculos familiares já estavam rompidos, o abrigo não o aceitava mais, além dessa idade, e lhe resta as ruas de Curitiba. Das ruas de Curitiba ele vai para a estrada, da estrada ele chega em Londrina. Em Londrina, ele vai para as ruas de Londrina, da cidade, e se envolve com o mundo do crime, que foi o único que o acolheu na rua. Envolvido com o mundo do crime, ele é preso e no presídio, pelo seu gosto pela leitura e pelo seu interesse em estudar, ele consegue passar no vestibular da UEL em serviço social. E é na UEL, então, nesse momento, em 2016, que ele participa como pesquisador de iniciação científica. Não foi uma trajetória fácil para ele na universidade, em que ele sofria bullying de colegas, estudantes e também professores, porque ele ia na universidade com uma tornozeleira eletrônica. No dia que eu conheci o Everton, ele estava muito nervoso para apresentar esse trabalho que eu li para vocês. Eu dizia para ele, fica tranquilo, porque só você sabe melhor do que ninguém sobre essa realidade que você pesquisou. Ele falou, eu sei, professora, e apontou para a tornozeleira eletrônica e disse para mim, isso aqui é muito difícil. E daí eu comecei a entender o drama desse jovem pesquisador, futuro assistente social. Graças às leituras e à frequência no curso, esse pesquisador ele ganha liberdade condicional, mas a liberdade condicional chegou a um ponto insuportável e ele foge. Ele foge, vai para Foz do Iguaçu, novamente ele volta para o mundo do crime e novamente ele é preso e hoje esse pesquisador, quase assistente social, continua na prisão. Essa trajetória desse pesquisador, desse futuro assistente social que foi brutalmente rompida, mas que veio sistematicamente sendo quebrada por uma série de situações. Esse contexto nos faz pensar onde é que a política pública falhou. O abrigo é uma resposta, mas não foi uma resposta suficiente. E aí a tendência da sociedade, e muitas vezes da política pública, é culpar a família, é culpar a mãe pobre. Por que que para o Estado, por que que para a política pública é mais fácil culpar a família pobre? Porque uma das minhas hipóteses é que o Estado e as políticas públicas, elas pensam suas respostas a partir da sua institucionalidade e não da dinâmica da realidade. E, portanto, eles determinam que um abrigo é só para os 18 anos e ponto final. A partir dos 18, que outra política ou que outra ação possa suprir aquela demanda. E assim, nós temos um modo de ver
a política como uma relação simples entre demanda e oferta, mas não entre uma relação de proteção, desproteção social que se dá na dinâmica da vida, no cotidiano da vida, e que por vezes então a forma como a política trabalha não dá conta dessa dinâmica e, portanto, suas respostas se tornam insuficientes diante da complexidade, da diversidade que é a realidade. Uma terceira narrativa é um rap do Sabotagem chamado Um Bom Lugar. Diz a música: do ano 2000 para frente, homens do passado pensando no futuro, vivendo no presente. Há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece e nós que faz acontecer. O bolo, o guacê, unidos a gente fica em pé, dividido a gente cai. Sabotagem nasceu com o nome Mauro Mateus dos Santos, na zona sul de São Paulo, na favela do Canão, em 1973. E ali viveu a infância e boa parte da adolescência. Aos 15 anos, ele conheceu o pai, vulgo Julião Carroceiro, que às vezes aparecia bêbado. A mãe foi doméstica, costurou, passou. Fez de tudo um pouco para sustentar 3 filhos. O caçulo, Maurinho, Deda, que se envolveu com o tráfico e morreu nos anos 90, e Paulinho, sem saúde mental. Adulto, Sabotagem muda-se com os filhos e a esposa para as favelas da Paz, do Morro e do Autódromo, todas no bairro de Interlagos, zona sul de São Paulo. Ex-interno da FEBEM, atual Fundação Casa, o rapper nunca escondeu seu envolvimento com o tráfico de drogas e com o crime organizado, pelo qual foi indiciado 2 vezes. Morreu aos 30 anos de morte matada. Mais uma trajetória interrompida de um músico, de um artista fenomenal. Tão fenomenal que as suas reflexões eu vejo que se aproximam muito do que o sociólogo francês Henri Lefebvre escreveu sobre o espaço. O Henri Lefebvre vai dizer que existe o espaço percebido, o espaço concebido e o espaço vivido. Para mim, muito próximo do rap, de Sabotagem, dizendo que há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Sabedoria de um jovem que morreu aos 30 anos. A Aldaís Sposati costuma dizer que toda vez que a gente perde um jovem, uma criança, de uma morte ou por uma morte evitável, nós como sociedade, nós como Estado, estamos cometendo um homicídio de potência. Para além da Covid-19, nós estamos hoje continuando a cometer homicídios de potência. Ao não dar conta, ao Estado não dar conta de evitar mortes, trajetórias quebradas, como diz o sociólogo Tiara Ajuda Andréa,
nós estamos impedindo que o nosso país, que as nossas cidades, que as nossas famílias desenvolvam suas potências para a vida. E penso que essas narrativas e essas trajetórias, desde Nabucco, do pesquisador, quase assistente social, e do sabotagem, vão nos dizer o quanto as narrativas que eles produzem, na verdade, escondem ou nós não conseguimos medir ou não conseguimos reconhecer o tanto de experiência, de vivência que estão embutidas nessas trajetórias, nessas narrativas. O Boaventura de Souza Santos, ele defende duas sociologias: a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Para isso, para chegar nessas duas sociologias, ele parte de um pressuposto que eu avalio como fundamental para a gente pensar nesse momento conferencial da assistência social. Ele vai dizer que nós precisamos alargar o presente e não desperdiçar as experiências. E precisamos, ao mesmo tempo, reduzir um futuro que é linear diante da desesperança. Em tempos de tantas perdas e sofrimento que nós estamos vivendo, o desafio é como manter o SUAS vivo, presente, com esperança. Acho que esse é o desafio dessa conferência. Direito do povo, responsabilidade do Estado. Para o Boaventura de Souza Santos, a sociologia das ausências consiste em transformar objetos impossíveis em possíveis e, com base neles, transformar as ausências em presenças. Para ele, a sociologia das ausências é o campo das experiências sociais. A sociologia das emergências é a segunda sociologia que ele defende. Seria, então, essa sociologia das emergências substituir o vazio do futuro, segundo o tempo linear, por um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no presente através do cuidado. É o campo das expectativas sociais. Portanto, eu acho que o sentido dessa conferência, nesse momento que nós estamos vivendo, da assistência social nesse país e de todo o contexto que estamos vivendo, eu penso que nós podemos e precisamos acionar a sociologia das ausências, do campo das experiências sociais, e ao mesmo tempo a sociologia das emergências sociais, como campo das expectativas sociais, de possibilidades plurais e concretas,
simultaneamente utópicas e realistas. Eu acho que esse sentido se faz muito necessário nesse momento de tanta desesperança. E eu queria partir para a última trajetória, que é justamente a trajetória das conferências de assistência social. A minha pergunta é: por que nós estamos repetindo ou retornando ao tema da primeira conferência de assistência social de 1995? Assistência social como um direito do cidadão e dever do Estado, para agora, assistência social, direito do povo e dever do Estado. Eu penso que o desafio de 1995, em que se inaugurava novos rumos para assistência social no Brasil, num patamar de política pública e, portanto, da necessária afirmação de direito do cidadão e dever do Estado, nós estamos vendo nesse momento, 2021, essa Constituição de 1988 seriamente ameaçada e que, portanto, assistência social, novamente, tem que se firmar como um direito do povo e um dever do Estado. E, portanto, acho que temos que voltar ao que Nabucco nos deixou há 40 anos atrás, naquela narrativa de 1981, em que nós precisamos partir da realidade concreta do SUAS, que precisa ser decifrada por todos nós, para todos que nela estão envolvidos, envolvidas. É chegado um momento em que nós precisamos estar próximos de quem faz acontecer. Nós não temos mais a possibilidade de imaginar o que acontece ou não saber o que acontece. Não nos cabe mais esse tipo de gente que o sabotage certeiramente identificou a existência. Nós temos que fazer o SUAS acontecer. Trabalhadores, gestores, serviços, programas, benefícios que estejam próximos do lado de quem faz acontecer. Usuários, usuárias, o povo, o cidadão, a cidadã. Significa chegar na escala do que eu costumo chamar o território de vivência. É nessa escala, é nesse espaço, onde a vida de todo dia acontece, tanto para o povo como para a política pública, que está presente nesse território, ainda que precariamente, ainda que pela ausência ela está presente. O trabalhador, a trabalhadora do SUAS também e cada vez mais faz parte desse povo, desse cotidiano, em que as condições de trabalho, as trajetórias de vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras são similares às trajetórias e às condições de vida de usuários e usuárias do SUAS. Ao mesmo tempo, nós temos hoje trabalhadores, trabalhadoras do SUAS
indígenas, quilombolas, que vêm das classes populares e que trazem um conhecimento da vivência, do território de vivência. Portanto, o povo não é o outro. Eu penso que nesse lema da Conferência de Assistência Social, como direito do povo e dever do Estado e responsabilidade do Estado, nós não podemos separar ou distanciar e nos distanciar do povo. O povo não é o outro. O povo somos todos nós, todas nós. E é nesse lugar e a partir desse lugar que o SUAS precisa estar e precisa reconhecer e decifrar os seus desafios, os seus novos e dinâmicos cenários. Por que um desafio? Porque a lógica das políticas públicas brasileiras, incluso a assistência social como uma política pública, normalmente é de funcionar de costas para o chão. E mesmo que se construam diagnósticos sociais ou socioterritoriais, muitas vezes são diagnósticos também que se encontram de costas para o chão. Porque, embora repletos de informações sobre este chão, não conseguiu fazer a escuta desse chão. E, portanto, este chão, ele continua sendo um lugar de chegada da política pública, de chegada dos serviços, de chegada dos programas, dos projetos, dos benefícios socioassistenciais, mas não o ponto de partida para saber como a proteção social, das demandas de desproteção social, podem ser, de fato, desenvolvidas a partir dessa realidade, com a participação daqueles que vivenciam essas demandas. Como aproximar, então? Eu acho que esse é um grande desafio. Como aproximar os territórios da gestão com os territórios desse chão, que na verdade é o chão da viração. A gestão, ela é altamente, como deve ser toda política pública, é uma gestão altamente burocrática, institucional, formal, legal. O campo da viração, o campo do chão, também tem suas institucionalidades, suas formalidades, mas também tem suas ilegalidades, suas informalidades. E tem também os ilícitos. Nós não admitimos na política pública o convívio com o ilegal, com o informal e com o ilícito. Embora no cotidiano aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão mais próximos desse chão da viração, eles fazem a revelia da lei, negociações com o informal, com o ilegal e com o ilícito, em nome da sobrevivência e da proteção social de usuários e usuárias dos serviços. Quantas e quantos coordenadores ou coordenadoras de CRAS não negociaram
com grupos do tráfico que pudessem usar o espaço coletivo do CRAS, uma quadra, um salão, para suas atividades à noite ou de final de semana, para que durante a semana se pudesse manter esse espaço funcionando devidamente. Portanto, esse direito do povo, nós precisamos pensar que é um direito que está muito mais no papel do que no chão da realidade do povo. E para que ele, de fato, se concretize nessa realidade, e a partir dessa realidade, nós precisamos chegar até a essa dimensão desse cotidiano, desse território de vivência, que é um cotidiano que historicamente é marcado pela dor, pelo sofrimento, pela luta, pela capacidade de resistência, tanto de usuários e usuárias, mas também de trabalhadores e trabalhadoras das políticas públicas, da política de assistência social. Nessa pandemia, em que se falou tanto dos trabalhadores da linha de frente, se falava só nos trabalhadores da saúde, não se falava dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que não arredaram pé, apesar de inicialmente muita precariedade em muitos municípios de materiais de proteção individual. A essa forma de estar no cotidiano, apesar da precariedade, apesar das condições de vida tão limitadoras, um líder comunitário chamado Mestre Soró, da Zona Norte de São Paulo, ele denominou esse jeito de ser, de sevirologia. Ele dizia o seguinte: se tem, a gente faz, se não tem, a gente faz do mesmo jeito. Essa sevirologia, que é construída diante das adversidades da vida pela população nos territórios, também passa a ser uma realidade também de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, diante de tudo que já foi dito aqui, da ausência de recursos, dos cortes, da emenda constitucional 95 de 2016, que congelou o orçamento, dos constantes cortes no orçamento da assistência social. Portanto, eu gostaria de ir encerrando para que a gente possa conversar de que a assistência social, direito do povo e dever do Estado, o financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social, precisa acontecer, primeiro, com vida, convivência, olhando para o chão, onde a vida acontece, com processos de trabalho que alargam o presente, não desperdiçando nenhuma experiência de proteção social, de defesa de direitos e de vigilância socioassistencial. E terceiro, com processos de educação permanente, que sejam capazes de contrair o futuro para construir novos conhecimentos com os pés no chão, sem perder a esperança de um SUAS forte, resistente, unido, do lado do povo.
pois do ano 2000 para frente, homens do passado, pensando no futuro, vivendo no presente, há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. O bolo, Guacê, unidos, a gente fica em pé, dividido, a gente cai. Muito obrigada.